Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está no ar. Eu sou a Márcia Matos e comigo hoje nessa bancada, Camila Zene, estreando no Conexão Poder, ela que é jornalista do Repórter MT, e o nosso entrevistado hoje é o presidente da OAB, Dr. Leonardo Campos, mais conhecido como Dr. Léo Capataz, né, doutor? Bem-vindo à nossa bancada. Eu que agradeço, cumprimento aí todos os internautas, todos os telespectadores do Conexão Poder, cumprimento pelo programa, é sempre uma honra, uma satisfação estar aqui. Programa esse que leva informação de qualidade para todo um público selecionado. Então, para nós da Ordem, é uma satisfação mais uma vez e um prazer estar aqui nessa bancada. Bom, e hoje na nossa pauta nós temos eleição na OAB, temos polêmicas nacionais e muito mais. Quem disputa na OAB agora, né? Por enquanto são 2 candidatos que estão disputando aí a presidência da OAB. Dizem que seu grupo rachou, verdade isso, doutor? Não. Vamos por partes. Primeiro nós teremos o 3º ano do nosso 2º mandato. Então, nós teremos obrigatoriamente as eleições gerais do sistema OAB, que elege a diretoria da OAB Mato Grosso, o conselho seccional, a diretoria da Caixa de Assistência, os conselheiros federais, total de 6, e também as diretorias das nossas 29 subseções. Essas eleições ocorrerão aqui em Mato Grosso no dia 26 de novembro, através de urna eletrônica. De modo que o prazo para registro de chapa vai até às 18 horas do dia 27 de outubro. E neste cenário e neste momento se colocam à disposição 2 candidaturas. Obviamente que até dia 27 de outubro pode ocorrer, mas pela movimentação e pela experiência que temos, acho que o pleito eleitoral deve ficar nessas 2 candidaturas. Uma nossa, capitaneada aí pela atual vice-presidente Gisela Cardoso, e a outra da oposição. A gente vê que o senhor está apresentando, né, a sua candidata, né, fica fazendo campanha, digamos assim, Sim. né? Isso é uma tradição já da OAB, não pega mal? Como que é isso entre os membros ali? No sentido de... No sentido de o presidente estar apresentando, fazendo campanha para um candidato. Ah, claro, obviamente. Inclusive, poderia estar fazendo campanha para o próprio presidente, uma vez que não há vedação de reeleição. Eu já estou no 2º mandato, e desde que não haja uso da estrutura da instituição, não havendo qualquer a campanha, o pleito eleitoral ou a pré-campanha, qualquer utilização de bens ou espaços ou recursos da OAB, não há problema em a realização do presidente e qualquer outro conselheiro ou diretor fazer campanha para um determinado candidato ou candidata. Até porque, além de ser candidato também, nós somos eleitores. Então, por exemplo, eu figurarei na chapa, em alguma posição, junto com a candidatura da Gisela Cardoso. Portanto, serei candidato junto com ela na mesma chapa. Então, automaticamente, repito, desde que não haja utilizações de bens, serviços e recursos por óbvio da instituição, não há vedação nenhuma. Mas, doutor, por que o senhor decidiu o senhor encabeçar essa chapa? O senhor poderia concorrer mais uma vez, né? Sim, poderia, graças a Deus, aí nós chegamos aí com uma aprovação que beira 80%. Num 2º mandato, um ano de pandemia, isso é muito gratificante e nos dá a sensação do dever cumprido. Presidente, eu sei que é um assunto delicado, mas ano passado, né, o senhor teve uma acusação de agressão física, né, contra a sua ex-esposa. O senhor acha que isso poderia pesar contra o senhor se houvesse uma candidatura com o seu nome? Ou não, o senhor descarta? E só complementando, como é que ficou isso, né? Claro, agradeço a pergunta e a oportunidade, inclusive, de passar essas informações. Desde quando eu estive envolvido nesse episódio, para mim não há constrangimento ou nenhum tipo de problema de tocar no assunto, ao contrário. Todos que me perguntam, o assunto para mim é tratado com muita naturalidade e muita transparência. Obviamente que não procurei discutir esse tipo de assunto na imprensa para não expor, primeiro, meu filho e, segundo, a minha própria ex-esposa. Então, isso, no meu ponto de vista, não teria empecilho ou qualquer problema para uma reeleição, para uma candidatura. Tanto é que sou candidato na chapa da Gisela Cardoso, apenas não encabeço a chapa como presidente, mas sou, por exemplo, coordenador geral da campanha.
Então, para mim, isso eu trato com muita naturalidade. Eu já fui absolvido em todas as esferas, tanto administrativa na esfera do Conselho Federal da OAB, com o acompanhamento da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Mulher, e já fui absolvido pela Justiça na esfera criminal sem recurso do Ministério Público, ou seja, já transitou em julgado, a demanda já está devidamente arquivada e a base para o arquivamento no processo judicial, no processo da Maria da Penha, foi que restou provado, após a instrução processual, que o fato não ocorreu, que era aquilo que eu sempre dizia desde o início. Então, esse assunto para mim está devidamente superado e, repito, não noticiei como houve o noticiamento dos fatos quando ocorreram, e eu nunca quis tratar esse assunto pela imprensa, foi para preservar, obviamente, o meu filho e a minha ex-mulher. Doutor, esclarecido, só um então, minutinho. Em relação a esse assunto, se não houve esse fato e o senhor já está absolvido, o senhor pensa em mover algum processo de indenização contra a sua ex-esposa? Não, esse é um assunto que deve ser resolvido no âmbito familiar. Já houve o sofrimento e me solidarizo com todos aqueles, com toda a família, o ente familiar que passa por uma situação desse tipo. Continuamos sócios no escritório, a minha ex-esposa é minha sócia atual no escritório, e graças a Deus, aquilo que não deu certo no âmbito da relação de casal, hoje tem dado certo no âmbito profissional. Infelizmente, talvez não tivemos a maturidade suficiente para resolver isso de uma outra forma e chegou na situação que chegou. Obviamente que eu sempre acreditando que os fatos que foram noticiados efetivamente não ocorreu e o processo, após ampla instrução processual, restou isso provado que não houve sequer recurso do Ministério Público. Doutor Leonardo, aí sobre a OAB, né? O senhor teve aí 2 mandatos, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Primeira candidatura foram 5 chapas disputando, né? 2015. Já a segunda foi uma chapa única, né? A gente acompanhou as duas aí. E quando a gente vê que quando há uma disputa entre chapas, é uma disputa grande, é como se fosse mesmo uma campanha, digamos assim, para prefeito, né? Tirando a diferença que vocês, além da campanha em Cuiabá, né, onde é a sede aí estadual, tem essa campanha no interior também, né? Sim. Os candidatos viajam, levam suas comitivas, as caravanas, digamos assim. E assim como jornalista, a gente sempre fica aquele questionamento, né? Como é que é financiado, né? De onde sai o dinheiro para financiar essas campanhas? Como é que funciona? Eu respondo pela nossa campanha, né? Até porque 2 vezes na condição de candidato e agora na condição de candidato, mas também de coordenador geral da campanha. Na nossa estrutura, ela é rateada entre os integrantes da chapa. Para você ter uma ideia, a chapa que será registrada, que deverá ser registrada até dia 27, ela é composta, se não me engano, até eu já estou aqui me embananando, mas 96 pessoas. Então, são 37 conselheiros titulares, 37 conselheiros suplentes, 5 diretores da UAB, 10 diretores da Caixa de Assistência e 6 conselheiros federais. Essa é a chapa. Então, se você, na nossa estrutura de campanha, cada um contribui da forma e com o quanto pode, e é a partir dessas contribuições dos integrantes da chapa e de advogados apoiadores, escritórios apoiadores, que a gente consegue aferir esse recurso para fazer com que a campanha, sem qualquer, vamos dizer assim, demonstração de poder econômico, mas uma campanha de acordo com a realidade de nosso estado e cada qual possa levar a mensagem, possa levar a presença e, acima de tudo, as propostas da nossa candidatura a todos os advogados do estado de Mato Grosso. Então, objetivamente respondendo, os custos são divididos e são arcados com a contribuição individual e voluntária de cada colega advogado. É uma cota, então, galera, faz uma cota ali, né? Mas esse cargo, o cargo da presidência, ele não tem salário, né? Nenhum cargo não. E aí tem uma dedicação grande, né? Sim. Que a pessoa que é eleita, ela tem que se afastar ali do seu escritório, uma dedicação grande, né? O que compensa ser eleito presidente da OAB? Olha, primeiro o espírito político, né? Você tem que gostar. Eu, por exemplo, quando me formei em Direito, não me vejo em outra profissão que não a de advogado. E sempre gostei de militar em política classista. A minha família, o meu apelido é Léo Capataz, a minha família é de origem de Poconé, e meu pai sempre fez parte de associação, dos sindicatos, o Sindicato Rural de Poconé, e eu cresci nesse ambiente de fortalecimento da política classista. Aí, obviamente, que vem o veio da política, não a partidária, mas institucional, e a gente gosta desse tipo de atuação.
porque entendemos que cada advogado deve dar a sua contribuição para a construção de uma entidade cada vez mais forte. Nós tendo uma entidade, uma ordem dos advogados do Brasil forte, eu tenho certeza que isso gera reflexo direto no exercício de cada advogado em qualquer dos rincões dos estados de Mato Grosso. É um advogado respeitado, um cidadão valorizado, a partir da sua instituição, que ela precisa ser forte. Senhor, mas a política classista, ela não se dissocia totalmente da política partidária. E o senhor agora não está encabeçando, então, a nova chapa, a presidência da OAB. O senhor poderia vir a ser candidato numa eleição futura? O senhor tem pretensões políticas? Está de olho em 2022? Não. Eu sequer nunca tive filiação política partidária, nunca fui filiado a um partido político. Eu dialogo muito com a classe política, até pela minha função de presidente da instituição. O que não quer dizer que a ordem flerta com a política partidária, ao contrário. A ordem não é de direita nem de esquerda, a ordem não é situação nem oposição. Nós temos um jargão que a gente costuma repetir, que o nosso partido é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição. Então, esse é o lema, ou os parâmetros, os balizadores que eu procuro seguir. Nós teremos um desafio aí, em sendo eleito a chapa capitaneada pela Gisela Cardoso. Eu devo figurar nessa chapa como conselheiro federal e atuando, sendo eleito, nós teremos aí grandes desafios a nível de Conselho Federal para tratar da advocacia brasileira. O senhor está falando sobre o papel da OAB em representar a sociedade, né? A gente até comentou antes de começar a entrevista, né, a respeito da OAB ter sido procurada pela população de Várzea Grande para reclamar da falta de água, né? Já procuraram até o Biden, parece, né? A OAB teve em contato aí com o prefeito Calil, né? E aí, é uma interferência, uma ajuda humanitária? O que a OAB está fazendo? O que pode ser feito? Na verdade, esse é apenas um dos vários exemplos. Nós temos, por exemplo, uma atuação muito forte no sistema prisional. Toda mudança do sistema prisional, por exemplo, ampliação dos raios da PCE, com mais de 500 vagas, construção de novas unidades, tudo passa pela OAB. Essa discussão, esse grande debate passa pela OAB. Então, e esse não foi diferente. Isso quer dizer o quê? A credibilidade que a instituição tem perante a sociedade civil. E nós fomos demandados pelos moradores da Várzea Grande com esse problema que eu reputo, é um problema de dignidade da pessoa humana. A água é um bem essencial, ninguém vive sem água, e a responsabilidade é do poder público. Fomos até o prefeito Calil, sem qualquer ingerência política partidária, repito, mas na defesa do cidadão e daqueles munícipes de Várzea Grande, e tivemos aí respostas muito satisfatórias por parte do prefeito. Ou seja, é um problema que está de décadas, não é de hoje, e que me parece, pelas informações do prefeito, ele nos demonstrou isso com dados concretos, está sendo enfrentado, e obviamente que em dias muito próximos nós teremos aí, se não a resolução 100% do problema, mas quase que de 80% dele, com a água chegando à população varzeagrandense. O senhor mencionou sobre a questão do Conselho Federal, né, a atuação numa OAB nacional, e a OAB daqui também foi um pouco cobrada, doutor, em relação à postura do Felipe Santa Cruz à frente da OAB Nacional, que ele tem uma postura anti o presidente Bolsonaro, e a OAB aqui não se manifesta, é cobrado por uma possível inércia. Como que fica a posição da OAB aqui estadual, na seccional Mato Grosso? Ela acaba apoiando essa postura do Felipe, por exemplo, do doutor, ou não cabe uma manifestação da OAB aí, doutor? Cabe. E essa é um dos pilares que a oposição vem aí tentando deturpar ou desviar o real foco. Como eu disse, acabei de dizer 5 ou 3 minutos atrás, eu não flerto com a política partidária. Então a política partidária eu deixo para os políticos. Então eu não faço essa interferência e não conduzo a OAB. E como Mato Grosso para esse debate? Como eu conduzo? Nós fazemos parte de um sistema. O Felipe Santa Cruz foi eleito, inclusive com o voto de Mato Grosso, na eleição de 2019, numa candidatura de chapa única. Portanto, é o presidente da OAB Nacional. E nós temos muita tranquilidade, e por isso eu digo que a oposição deturpa os fatos. Naquilo que é bom para a advocacia, nós não temos receio e nem qualquer constrangimento de apoiar. Por exemplo,
apoiamos de forma muito firme a lei, a maior conquista da classe nos últimos tempos, que foi a criminalização das violações às nossas prerrogativas. Foi uma conquista capitaneada pelo Felipe Santa Cruz. A sanção da lei de abuso de autoridade foi uma conquista da sociedade capitaneada pelo Felipe Santa Cruz. E essas pautas tiveram, como muitas outras, 100% o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. E naquilo que nós entendemos que deveríamos manifestar de forma contrária, o fizemos. Por exemplo, nós manifestamos favorável à concessão de porte de armas para o advogado, para a advogada, para a advocacia. Nós manifestamos contrário, por exemplo, à participação da instituição na CPI do Covid. Nós dissemos que a OAB não deveria fazer parte. Nós manifestamos contrário, por exemplo, sequer, e foi com base na manifestação da OAB Mato Grosso, uma delas que liderou o debate, depois vieram outros estados, de que não é o momento de se discutir impeachment do presidente da República. Então, por exemplo, ele marcaria uma sessão e nós fomos contra, sequer ocorreu a sessão. E agora, mais recente, para ficar apenas nesses exemplos, da nossa atuação com independência, nos atos do dia 7 de setembro, quando o presidente nacional fez uma manifestação, a OAB Mato Grosso foi a única do país a discordar publicamente da manifestação do presidente nacional. Então, eu trato isso com muita tranquilidade e, repito, não vou me enveredar para o campo político partidário, eu vou me enveredar para o campo da advocacia e defesa da Constituição. E o senhor acha que o doutor Felipe, ele acabou migrando aí, acabou confundindo a posição dele e entrando nesse meio político? Não vou dizer que entrando no meio político, tem muitas posições, como eu disse, que eu apoio e outras que não. Eu conduzo a OAB de forma diferente, eu conduzo a OAB tendo esses dois parâmetros. O primeiro, nosso partido é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição. Tudo aquilo que contrariar a Constituição, independe do partido político do governo, terá a voz contrária da ordem. Então, são formas de gestões que cada um tem a sua. A nossa, aqui da OAB Mato Grosso, ela é nesse caminho que vocês todos já conhecem. Só pegando aí, concluindo esse gancho, o senhor comentou sobre a CPI da Covid. A CPI da Covid agora parece que vai fazer um ato, né, presencial para entregar aí uma cópia do relatório da CPI para a OAB, para governadores, para Ministério Público, né? Seria aí uma intenção de dar continuidade na abertura de novas investigações, né? E aí, o que o senhor acha disso? O senhor vai lá também receber a cópia? O que o senhor acha disso? Olha, eu ainda não fui convidado, não sabia desse ato, porque, como eu digo, a gente está dedicando à administração da ordem. Saiu ontem essa notícia. Eu estava em trânsito. Obviamente que isso vai ficar a nível de Conselho Federal, e é bom que a CPI, sem juízo de valor, publicize os atos. A sociedade está esperando o trabalho dessa CPI. Ao longo desses últimos tempos, aí, meses e meses, a CPI precisa, até porque utiliza recursos públicos, ali a estrutura é bancada por recursos públicos, entregar o seu resultado. A partir daí, que as autoridades competentes tomem as providências a partir das investigações apontadas pela CPI. O senhor estava falando aí a respeito do porte de armas para advogados, né? Essa é uma situação que está sendo discutida aí nacionalmente, né? Pelo conselho aí da OAB. O senhor disse que aqui em Mato Grosso a OAB se manifestou favorável, doutor? Isso. O senhor acha que não tem... essa manifestação favorável é porque aqui tem, digamos, ameaças, tem tido muitas ameaças a advogados? O senhor acha que os advogados são preparados para estarem armados? Primeiro, o contexto é outro. Independente de ter uma ameaça ou não, nós temos que partir do princípio do direito. Há o direito a todo cidadão ter uma arma? Essa é a primeira pergunta que tem que se responder. O referendo feito lá atrás, se não me engano, 2004, 2005, a população decidiu, brasileira, que gostaria de ter o direito a ter uma arma, posse, você tê-la em casa. A partir daí, o porte também passa a ser um direito do cidadão. Obviamente que nós estamos falando que não há, no início da minha fala aqui, hierarquia ou subordinação para com juízes, promotores, defensores. Para o advogado, portanto, nasce esse direito de ter o porte de arma. Obviamente que, feito todas as provas técnicas, primeiro a prova psicossocial, o estudo psicossocial, e a prova técnica, havendo a habilidade técnica aliada com o exame psicossocial, preenchendo os requisitos, nasce o direito do advogado ter um porte de arma. Por isso, a OAB Mato Grosso debruçou nesse tema e externou posicionamento favorável, inclusive comunicando os nossos representantes na bancada federal, porque existe projeto de lei tramitando no Senado ou na Câmara acerca desse tema.
Doutor, a gente tem alguns casos envolvendo até crimes cometidos por advogados. Recentemente um advogado até, acho que estava bêbado, atirou pro alto na porta de um bar no interior do estado. Tivemos outros casos ao longo desse ano, acredito que a OAB acompanha essa situação. Em relação a isso, essa questão do porte da arma com o advogado, não causa um pouco até de insegurança para a população saber, igual o senhor mencionou, eles passam por uma avaliação, mas a gente tem a impressão que todo advogado, é só ser advogado que tem acesso a uma arma. Como que a OAB acompanha essa situação, essas questões que envolvem crimes cometidos por advogados, e esse direito à arma, por exemplo, ele de alguma forma, vocês entram com algum pedido para retirar esse armamento desse advogado? Como é que funciona? Não, a lei é para todos, então existem todos os regramentos. Aquele que possui o porte de arma, hoje, independente de ser advogado, você tem os requisitos. E se preencher esses requisitos, você tem o direito ao porte. Tem o direito ao porte, qualquer sinistro que ocorra, a legislação já está aí para disciplinar a perda do porte, por exemplo, mau uso, embriaguez, local coletivo, clubes, festas, por exemplo. Então, portando a arma de forma irregular ou indevida, o cidadão que detém o porte ele pode perder. E estudos já indicam que é inversamente proporcional. Não há ligação alguma com o portar arma para a população com o aumento da criminalidade, da violência. Não há essa correlação, ao contrário. Em relação a crimes praticados pelo advogado, obviamente que a ordem ela atua através do seu Tribunal de Ética e Disciplina para os crimes praticados ou cometidos ligados ao exercício profissional. Aquilo que não tem a ver com exercício profissional, ele é punido na esfera criminal comum, como todo e qualquer cidadão. A gente teve essa semana, né, o assassinato de um advogado aqui em Mato Grosso, acho que foi São José dos Quatro Marcos, né, ele foi assassinado na porta do escritório dele, né, foi um crime assim que assustou bastante, foi à luz do dia, né, os caras chegaram lá, se não me engano, até encapuzados, né. A OAB está acompanhando esse caso, né? Infelizmente, aproveito até para me solidarizar com a família do colega advogado, mas assim como nós tivemos ano passado, ano retrasado, um caso em Juara, que graças a Deus já está solucionado. Nós também tivemos esse caso de São José dos Quatro Marcos, um colega teve brutalmente a sua vida ceifada. Imediatamente já contactei o secretário Alexandre Bustamantes e o doutor Massal, chefe da inteligência da Polícia Civil, e nós temos aí uma força-tarefa, bem como com o delegado local, com o delegado regional, para desvendar esse brutal assassinato, esse brutal crime, e obviamente cobrando celeridade e identificando os autores, ou o mandante, ou a causa, ser efetivamente instaurado o processo à competente ação penal e punidos os responsáveis. Esse assassinato foi na porta do escritório dele. O senhor tem algum indício de que tenha relação com algum caso que ele estava trabalhando, que ele estava atuando? Essa é uma linha que a polícia está investigando, mas ainda de forma muito prematura. Nós não temos ainda essas informações. Informações preliminares, até de colegas da região, é que ele atuava muito no direito público, advogava para muitas prefeituras, câmaras e etc. Mas não tem nada ainda de concreto neste momento, pelo menos que tenha sido oficializado ou formalizado para a OAB, qual tenha sido a motivação do assassinato. Essa questão de ameaças a advogados aqui em Mato Grosso, isso ocorre, é comum aqui em Mato Grosso, doutor? Vamos dizer assim, não é comum, fato como cotidiano, mas infelizmente temos casos de advogados sendo ameaçados ou pelo seu próprio cliente em determinado momento, quando a relação chega num ponto de conflito, ou o que é mais o que ocorre com o maior número é a ameaça do cliente do lado oposto ao que o advogado defende, tanto em situações de conflito agrário, como em situações de direito de família, briga de casais, por exemplo. Em que casos são mais mas comuns, basicamente, né? O que ocorre com incidências maiores conflitos e ações possessórias ligadas à área e uma outra parte na área de família,
invariavelmente, muitas vezes, a ameaça de lado a lado. Obviamente que a ordem, aí sim, há um fato ligado ao exercício profissional do advogado, a ordem não tolera e não tolerará. Então, tendo ciência desses fatos, nós imediatamente comunicamos ao secretário de Segurança Pública, pedimos a instauração de inquérito, a investigação, para resguardar o exercício profissional da advocacia. Doutor, eu queria só voltar aqui nesse assunto que o senhor colocou, que a ordem, ela representa a sociedade, né? Aqui no Conexão Poder, a gente nunca perde a oportunidade de conversar sobre isso, que é uma questão assim que aflige muito a nossa vivência aqui na capital de Cuiabá, né? Capital de Mato Grosso, que é a questão dos venezuelanos que usam as crianças nos sinaleiros, nas esquinas por aí, naquele comércio de esmola, né? Então, assim, a ordem atua de alguma forma para interferir nisso, para impedir que essas crianças fiquem expostas, porque aqui no Brasil nossas leis não nos deixam, eu não posso levar meu filho para o sinal para pedir dinheiro, né? E aí entra a questão de que são estrangeiros, né? Mas e aí, por eles serem estrangeiros, não podem seguir nossas leis? Como é que fica isso? Essa tem uma atuação muito forte da Comissão de Infância e Juventude, presidida pela advogada Tatiane Barros. Faz um trabalho espetacular na defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Essa questão dos migrantes, nós, inclusive, auxiliamos a fundação de uma associação dos migrantes, conduzida aí pelo atual secretário-geral, Flávio Ferreira. Então, hoje eles têm uma associação onde falem por eles, tem um presidente, etc. Para e passo, nós fizemos, por exemplo, um convênio com o município de Cuiabá, na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, para que a mão de obra fosse utilizada nessa mão de obra para que houvesse aí uma oportunidade de emprego que eu tiraria esse migrante da rua, dos sinaleiros e etc. E conseguimos aí, salvo engano, 500 postos de trabalho para esses migrantes venezuelanos. E o haitiano também, o venezuelano e o haitiano. Hoje você percebe que os haitianos estão mais já colocados no mercado de trabalho, em restaurantes, em várias outras situações. Mas é um problema social que a gente precisa olhar assim com maior efetividade e com uma atenção especial para isso. Então, mas eles não seguem as nossas leis, eles podem continuar assim, dessa forma? Não, no território brasileiro vige a lei brasileira, portanto eles estão subordinados à legislação brasileira. Obviamente que esse é o cenário ideal, né? Muitas vezes a sociedade ou o poder público não tem braço ou não tem capacidade de atingir esse problema, que, repito, não é só dos estrangeiros. Vai em outros grandes centros, você vê brasileiros e brasileiras, infelizmente, abaixo da linha da miséria, nos semáforos, nos sinaleiros. Ou seja, é um problema social que o poder público precisa ter isso como política pública de Estado. Quem que teria que agir, então? Tanto o município como o Estado. Os dois? Os dois, são os dois. E a OAB tem feito, o trabalho que ela tem feito desse comitê? A gente ajudou a fundar a associação para organizá-los. Ponto 1. E depois conseguimos aí alocá-los no mercado de trabalho. Mas o ideal dos cenários é que cada um tivesse o seu retorno ao seu país de origem e essas situações, essa situação toda. Obviamente que muitas vezes essa é uma das deficiências encontradas ainda no nosso Brasil. Nós tivemos essa semana divulgado, né, a condenação do promotor Marco Aurélio no caso do vazamento das informações da conversa entre o desembargador Marcos Machado e o governador Silva Barbosa. E o senhor foi até a OAB, na verdade, né, apresentou uma notícia-crime em relação a esse caso. O Ministério Público até tentou afastar a OAB em relação a isso. Eu queria que o senhor comentasse em relação a esse caso especificamente, a esse processo que está em andamento ainda a notícia-crime. E eu queria avaliação como o senhor viu a saída do PRI do caso da Grampolândia, né? A gente tem as ações da Grampolândia, até agora só tivemos condenação no âmbito criminal, no âmbito militar, o âmbito criminal, que tem até denúncia contra o ex-governador Pedro Táxi, o Paulo Táxi, ainda não tivemos, acho que nem audiência ainda de instrução nesses processos. Obviamente que a Ordem, enquanto a grande instituição que denunciou todo esse esquema da Grampolândia Pantaneira, se não fosse a Ordem dos Advogados do Brasil, nós não teríamos aí esse escândalo após ele ter vindo à tona. Lembra que foi uma reportagem do Fantástico? Na segunda-feira nós já estávamos reunidos em coletiva tomando as providências. Então foi a Ordem a grande responsável
para a deflagração de todas essas notícias, crimes, operações e procedimentos. E o desembargador Orlando Perry, enquanto esteve à frente da condução de todos os fatos relacionados a isso, conduziu com muita imparcialidade e com muita firmeza. Obviamente que nós confiamos também no sucessor do desembargador Orlando Perry, mas enquanto esteve sob a condição do desembargador Orlando Perry, as investigações tiveram ritmos, imprimiram um ritmo satisfatório para uma resposta para a sociedade. O que não pode é a sociedade ficar sem resposta. Quem foi grampeado, por exemplo, a primeira pergunta, qual as razões? Já se descortina aí que eram razões políticas, mas não só políticas, de política partidária, adversário político e etc. Mas a sociedade precisa ter isso. Quem grampeou, já se tem aí, tanto no âmbito militar como no âmbito criminal, a estrutura. Por que grampeou e quais foram os números que tiveram aí sua intimidade violada. Entendi. Mas o senhor critica, o senhor sempre criticou muito a morosidade do Poder Judiciário. O senhor acredita que a saída do desembargador pode aí até dar brechas ou cair num limbo esses Esperamos processos? que não, né? Esperamos que o próximo relator que dê a prioridade na tramitação dos processos, como o desembargador Orlando vinha dando. E eu acredito e confio no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça, vocês têm visto manifestações da ordem, no nosso entender, vem julgando de forma célere, de forma razoável. Tanto é que nós, mudando de assunto, mas aproveitando esse assunto, fizemos uma solicitação ao Tribunal que, ao invés de nomear desembargadores naquelas novas vagas, que fossem nomeados juízes na primeira instância. Nosso entender hoje, o gargalo do Poder Judiciário, no que pertine à celeridade, está na primeira instância com uma ausência e falta de juízes e servidores. E que o Tribunal está razoavelmente célere, tem batido metas e cada vez mais metas, inclusive ganhando premiação nacional. Então, por essa qualidade ou por essa situação do Tribunal, de celeridade do Tribunal, nós esperamos que as investigações continuem a fluir a passos largos. O senhor mencionou em relação às vagas que foram abertas por meio do projeto de lei do Tribunal de Justiça, tem um quinto, né, nessas vagas. Sim. Então, vocês na OAB deu prioridade para o juiz, até a desembargadora Mariana, que é a presidente, ela também tinha falado sobre a prioridade para o juiz. Foi a partir de uma solicitação da ordem. A ordem, obviamente, apoia o aumento de vagas e nós não manifestamos contrário ao aumento de vaga no tribunal, inclusive com uma dessas vagas sendo de indicação da OAB, mas deixamos muito claro que essa não é a prioridade. Se tivesse que escolher entre aumentar desembargador ou nomear juiz, a ordem externou seu posicionamento que deveria o tribunal, neste momento, suspender a discussão do quinto constitucional e voltar suas energias e recursos, porque não se contrata juiz se não tiver recursos, para a primeira instância. E aí nós temos o compromisso da desembargadora Maria Helena, assumido primeiro com o desembargador Carlos Alberto, e depois, na sequência, esse compromisso foi reafirmado pela desembargadora Maria Helena de nomear, tão logo encerre o concurso, já está apenas nas correções de classificação de título, algum recurso, ou seja, o concurso já está encerrado, falta apenas a parte burocrática, o compromisso de nomear imediatamente 25 juízes. E vindo essas vagas de desembargadores nos próximos anos, né, até talvez ano que vem ou no outro, o senhor é um pretenso candidato a essa vaga, doutor? Todos aqueles que ocupam cargo eletivo na ordem, como é o meu caso, tanto atual, se a vaga fosse aberta esse ano, como em sendo eleito na chapa da Gisela, nós estamos impedidos, mesmo que haja renúncia, de participar. Então, não está no meu radar. Assim como a política partidária que você disse, o desembargo ou figurar, colocar o nome à disposição para o quinto constitucional, neste cenário, sou um cara muito pragmático, eu não faço um compromisso que eu não possa cumprir, nem que eu não dê conta de arcar. Estou dizendo que, mas Leonardo, você falou que nunca vai disputar um cargo político partidário. Não disse isso. E que nunca vai disputar um cargo, uma vaga de desembargador pelo quinto. Também não disse isso. Disse que no meu cenário, para os próximos 3 anos, nenhuma das duas está no meu radar. Meu radar em sendo eleito, fazer um bom mandato como conselheiro federal, representando o estado de Mato Grosso. Então, priorizando até os juízes, acaba favorecendo o senhor, né? Não, favorecendo a sociedade, porque mais juízes é mais distribuição de justiça, é acesso à justiça, principalmente no interior do estado. Doutor Leonardo, eu tive na OAB esses tempos, quando veio o ministro Tarcísio, a OAB fez uma audiência pública,
teve um acompanhamento aí grande com relação à questão da duplicação da famigerada, duplicação da 163, que não tem duplicação, só tem pedágio, não tem duplicação. Era para ter sido assinado um TAC. Esse TAC parece que não foi assinado ou já foi assinado. Como é que está? O ministro Tarcísio está fazendo corpo mole? Está agindo? Qual que é a sua avaliação? Olha, eu preciso aí me inteirar desse aspecto, porque quem está... Aliás, obrigado pelo gancho. Essa é uma prova da não vinculação política partidária da OAB. A OAB realizou a maior audiência pública, segundo aqueles que participaram, da história do Estado de Mato Grosso, da história recente do Estado de Mato Grosso. É mais importante, 2 ministros do Estado, 3 senadores, 12 deputados estaduais, 5 deputados federais, presidente do DENIT, presidente da NTT, a Rota do Oeste. Esse clima só foi possível porque de lado a lado, tanto da concessionária como da classe política, do governo federal, tinha uma instituição no meio, mediando, imparcial, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu confesso que nós estávamos muito empolgados e até ansiosos para a assinatura do TAC, onde nós prevíamos aí investimentos de quase 4 bilhões de reais, num horizonte de duplicação de 5 anos do trecho de Posto Gil a Sinop. Isso vem sofrendo pela burocracia. Quero crer que não há corpo mole do ministro Tarcísio, mas inclusive esta semana passada, que terça-feira foi feriado, semana passada nossa comissão da BR-163 reuniu novamente com a NTT e com o Ministério da Infraestrutura. Porém, como eu estive fora, eu ainda não me inteirei da pauta que houve, mas certamente a pauta foi o TAC. Beleza, precisamos fazer a audiência, os termos foram aprovados, o plano foi aprovado, precisamos agora assinar esse TAC para virar essa página com um novo investidor, trazendo recursos para aportar na rodovia. Tem como virar essa página, porque a OAB fez um relatório, né? E Sim. Esses dias aí nós tivemos entrevistas com alguns deputados. O deputado Barbudo, por exemplo, foi um que disse: olha, aquele contrato é indesmanchável. Ele até sugeriu que a Dilma comesse o contrato, né? Porque diz ele que é indesmanchável. Tem como desmanchar? Tem como tirar aquele tomate estragado ali do meio e salvar o restante? O que se está tentando é que tenha uma decisão que contemple a sociedade com uma forma mais célere. Para você decretar uma caducidade de um contrato desse padrão, veja, só no TAC, com a troca de acionistas, nós estamos falando de investimento de quase 4 bilhões de reais. Então não é um investimento de pequena monta ou não considerável. Então a complexitude de rescisão de um contrato dessa monta não é fácil, de lado a lado. Tanto a concessionária, se quiser devolver, como o governo federal, se quiser rescindir, que não é o melhor caminho. Hoje, pelo estudo que nós fizemos, nós apresentamos um relatório de quase 100 páginas, quase 100 laudas. Quase uma delação. O melhor caminho é o TAC. Por quê? Assinou o TAC, troca o acionista, assume o acionista, injeta dinheiro, capta recursos e obra acontecendo. Porém, no Brasil as coisas não andam na velocidade que todos nós almejamos ou esperamos. O senhor chegou a analisar aquele contrato? Era contrato Arapuca mesmo? Não vou dizer que era um contrato Arapuca, mas os nossos integrantes da comissão da BR-163, e agora já criamos a comissão da BR-154, 154 ou 158? 158, Araguaia, né? 158 também, pelo sucesso que teve a BR-163. E aproveitando aqui esse espaço de qualidade, também criamos, a pedido do ministro Tarcísio, inclusive, a comissão de infraestrutura da OAB. O contrato é um contrato complexo, um contrato vultuoso, nós dizemos assim. Todo contrato dessa magnitude, ele tem a sua complexidade jurídica é muito grande. Certo. Eu quero entregar para o senhor um presente aqui do representante todo o grupo André Michels, né? Conexão Poder, repórter MT. O senhor está levando... E onde está o André? Oi? O André está por onde? Em lugar certo e não sabido neste momento. Em lugar incerto e não sabido. André, fica um grande abraço aí para você, é um queridíssimo amigo. Quero aqui render elogios e não seria justo da minha parte se não fizesse um elogio ao programa, mas em especial ao meu grande amigo André Michels, que está neste momento em lugar incerto e não sabido. Obrigada, Camila. Até mais. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E